Nós vamos agora aprender uma técnica muito importante quando você estuda limite de funções com duas variáveis, que é esse tipo de exercício. Todo professor gosta de passar esse exercício. Mostre que o limite não existe. Olha só, eu não quero que você calcule o limite. Eu já estou dizendo, esse limite aqui não tem. E você tem que mostrar que esse limite não existe. Mas, professor, como é que eu mostro que esse limite não existe? Quando você estuda cálculo 1, o limite lá em cálculo 1, nós temos uma ideia de limite lateral. Tem o número 2, eu me aproximo de 2 à direita, à esquerda, e tem que se aproximar do mesmo cara. Quando isso ocorre, a gente fala que o limite existe. Se isso não ocorre, é aquela história. Se os limites laterais são diferentes, eu não tenho limite. Só que aqui, no nosso cálculo com duas variáveis, aqui, o limite aqui dessa função com duas variáveis, eu não tenho esse conceito de vir pela direita, vir pela esquerda. É um pouco mais aberto. Por quê? Porque eu estou no espaço. Essa função aqui, xy dividido por x à segunda mais y à segunda, ela está num espaço tridimensional. Então, quando eu olho a minha base aqui, que é o plano x, o, y, a minha base, e eu quero me aproximar da origem, que é esse ponto aqui que é o chave da questão. Eu quero me aproximar desse ponto aqui, 0, 0. Só que eu posso me aproximar desse ponto por caminhos. Eu posso vir por aqui, não gostei, venho por aqui, não gostei, venho por aqui. E esses caminhos são funções para a gente. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você pode imaginar um plano cartesiano, ajude o professor, vamos imaginar aqui, vou desenhar bem aqui que não vai empatar você. Tenho aqui o eixo das ordenadas, bem aqui eu vou ter o eixo das abscissas. Então, bem aqui eu tenho o eixo x e o eixo y. Eixo y, bem aqui o eixo x. Bem aqui está o meu ponto da questão, que é o ponto 0, 0, que é a minha origem do espaço lá bidimensional. E a história é, eu vou me aproximar desse 0, 0, só que eu vou escolher um caminho é uma curva, um caminho é uma função. Eu posso escolher qualquer caminho? Sim, passando pela origem. E ao escolher esse caminho, eu vou calcular o limite da minha função. A minha função vai mudar um pouquinho de aparência e aí eu acho o limite de forma bem fácil. Olha só, logo uma dica para você. Qual seria um caminho que a gente gosta de escolher? Olha, 2 caminhos a gente gosta de escolher. Ir pelo eixo das abscissas e ir pelo eixo das ordenadas. Eu quero chegar na origem. Então, eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu vou por esse caminho aqui, eu vou seguir essa reta, eu vou colar aqui no eixo das abscissas, porque eu gostaria que você entendesse que o eixo das abscissas é uma reta, é uma função, é uma curva. Essa minha função aqui, ela tem uma qualidade. O y sempre é 0. Quando você vai pelo eixo das abscissas, o nosso y sempre vale 0. E o x, qualquer valor. É por esse motivo que você vai escrever o seguinte aí. Eu vou aqui, vou escolher um caminho. Anote, aqui a gente escreve tudo bonitinho. Eu vou escolher um caminho. Que caminho eu vou escolher? Vou escolher o caminho y igual a 0. Esse caminho y igual a 0, qualquer ponto desse caminho aí tem uma qualidade. Qual é a qualidade? O x eu não sei e o y vale 0. Poxa, a minha função, se você não percebeu ainda esse estudo, aqui está a minha função. A minha função com duas variáveis é essa aqui, ó, f de xy igual a xy, coloque aí uma divisão, dividido por quem? X à segunda mais y à segunda. Então, o que é que eu posso fazer? Quando eu vou por esse caminho, eixo das abscissas, reta y igual a 0, a minha função ela vai mudar de aparência. A minha função será assim. Olha o que eu vou fazer, filhão. No lugar do x, eu vou colocar x. E no lugar do y, vou colocar 0. A minha função vai ficar uma função de x e 0. Quer dizer que a minha função vai ficar dessa maneira aqui, ó. No lugar do x, deixa x. No lugar do y, coloque 0. Dividido por x à segunda mais 0 à segunda. Opa, a minha função ficou igual a 0.
x vezes 0 é 0. Embaixo vai ficar x a segunda. Quando dividir, esse x se aproxima, né, da origem, mas nunca vai ser o zero lá. Então, essa minha função ela é constante igual a zero. Ah, então agora ficou mais fácil, porque agora você pode calcular o limite dessa nossa função, indo por esse caminho. Posso colocar só assim, ó, limite da função zero, da função constante, quando o meu x se aproxima de zero, porque eu só tenho uma variável aqui, né? Tinha, que até sumiu, e aí o limite da constante é a própria constante. E isso quer dizer que ao escolher o caminho, eixo das abscissas, ao escolher o caminho y igual a zero, eu encontrei o limite sendo zero. Agora eu posso escolher um outro caminho. Eu dou uma sugestão para vocês resolverem aqui o exercício da seguinte maneira agora. Agora vocês vão fazer essa parte. Escolha esse outro caminho bem aqui. Esse é dever para você. Você vai escolher um caminho indo pelo eixo das ordenadas. Mas quando você for pelo eixo das ordenadas, o x vale zero. Aí você segue a mesma ideia. Sabe o que vai acontecer? Quando você vem pelo eixo das ordenadas, você vai achar o mesmo resultado. Limite vai dar zero. Nessa hora você espoca e diz, égua, tá vendo? O limite existe. Mas calma, alguma coisa está errado. Porque o enunciado diz, mostre que o limite não existe. Ele não está perguntando, o limite existe? Não, ele está dizendo, mostre que não existe. Ah, então quer dizer que eu posso escolher de repente um caminho e outro caminho, se aproxima do mesmo cara, mas de repente tem um outro caminho que não? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher aqui esse caminho. Eu gostaria até que você parasse o vídeo nesse momento aí e fizesse essa conta bem aqui. Eu vou escolher o caminho bem aqui, x igual a y, o caminho y igual a x. Mura, que caminho é esse aqui? Eu estou indo por aqui, ó, pelo eixo, pela origem. Isso aqui é uma reta. Não sei se você sabe, essa reta y igual a x, ela faz parte do nosso ensino médio, primeiro ano, tem um nome essa função, é chamada função identidade. E pelo eixo aqui, ó, e pela reta y igual a x, quer dizer que vai passar pela origem. Então, eu gostaria que você fosse por esse caminho. Vou te dar 5 segundos. Vamos ver se você acertou. Eu vou escolher esse caminho, y igual aqui a x, e vamos ver. A minha função vai mudar de cara. Por que a minha função vai mudar de cara? Porque aonde era o y é x. Se o y é igual a x, você faz assim, ó, coloca x e x. Basta fazer isso. Você vai ter aqui uma função de uma variável só. E aí você calcula o limite na boa. A minha função vai ficar assim, x, que multiplica o y, só que o y é igual a x, dividido por x a segunda, e no lugar do y, coloque x. Ah, não poderia colocar, então, no lugar do x o y? Poderia, não faz diferença. O y é igual ao valor de x indo por esse caminho. E olha o que acontece bem aqui. Tenha fé, tenha fé. X vezes x, x a segunda. Dividido por x a segunda mais x a segunda. 2x a segunda. Aqui você pode fazer uma simplificação. Pachaca, pachaca. Vai ficar o número 1 aqui em cima subtendido. Então, eu vou ter aqui igual a meio. Opa, opa, opa. Por esse caminho, a minha função agora, ela vale meio. Então, eu vou calcular o limite dessa minha função, dessa função que é meio, quando o meu x, já que x é igual a y, não importa, se aproxima de zero. Que era o xy, né? Só tinha uma letra, então x se aproxima de zero. Opa, limite da constante é a própria constante. O que isso quer dizer? Que eu consegui exibir para vocês duas funções diferentes. Nós chamamos de caminhos aqui. Eu escolhi dois caminhos diferentes. Eu fui pelo eixo das abscissas, que passa pela origem. Eu fui pela reta y igual a x, que também passa pela origem. Mas quando eu vou me aproximando do 0, 0, esses dois caminhos me levam a resultado diferente. Isso quer dizer que o limite dessa função não existe. Enquanto a gente falava no cálculo 1
de limite laterais, aqui a gente fala de caminho diferente. Então, se você conseguir exibir dois caminhos diferentes, duas funções, aí você vai lá, calcula o limite e dá resultado diferente, é porque não existe o limite e esse era o objetivo. E aí você responde aqui, logo, esse cara aqui, ó, limite de xy dividido por x à segunda mais y à segunda, quando o meu ponto xy se aproxima de 0, 0, não existe realmente. Podemos utilizar esse símbolo aqui. Então, só para você entender legal isso aí. E muito cuidado, viu? Muito cuidado. Se o exercício falar que não existe, não existe. Ah, professor, você pode me dar uma dica dos principais caminhos? Sim, pô, isso aí vale a pena te contar. Os principais caminhos são: você vai pelo eixo das abscissas, que é y igual a 0, eixo das ordenadas, por essa reta. É bom saber também que você teria essa possibilidade de caminho, alguns exercícios. Você vai pela parábola, x à segunda, ou por essa outra função, a raiz quadrada de x. Essas funções aí, elas resolvem a maioria dos exercícios. Eu espero ter te ajudado e você tenha entendido essa história de mostrar que o limite não existe. Até a próxima, Rapidola! Epa, não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.